Olá, alunos! Vamos a mais uma aula. E a aula de hoje é sobre potenciação, ainda nas linhas dos números racionais. Então, vem comigo, aluno. Potenciação de números racionais. Quais são esses números? Tenente, eu estou vendo aí um exemplo, a professora colocou de potenciação. Mas 5 é um número natural, tenente. Ele pertence aos números naturais. Exatamente, querido aluno. Ele pertence aos números naturais. Sabemos que quem são os números racionais? São os números inteiros e todos os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Essa razão de A sobre B, onde o A pertence aos inteiros e o B também pertence aos inteiros, com exclusão do zero. Logo, esse B tem que ser diferente de zero. Então, quem são os números racionais? Todos os números inteiros e todos os inteiros que podem formar essa razão de A sobre B, onde tem uma dízima periódica, quando tem uma divisão finita ou uma divisão exata. Ah, tenente, agora eu lembrei o que são números racionais. Querido aluno, já que lembrou de números racionais, vamos a alguns exemplos de potenciação de números racionais. Antes disso, vamos relembrar quem são os elementos de uma potência, tá? Na potenciação, quem são os elementos? Eu sei, ó, que o número que fica embaixo é a base, é o que segura, tá certo? O que fica em cima é o expoente. E o resultado das parcelas da base, o produto da base, como é que eu vou saber quantas vezes eu vou multiplicar essa base? Quem vai dizer isso é o expoente, querido aluno. 5 elevado a 3, eu vou multiplicar minha base 3 vezes. Pelo mesmo fator que é 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, querido aluno. E o resultado desse produto de fatores é chamado de potência. Ah, tenente, relembrei. Agora veio à mente como é. Então, aluno, tendo visto isso, vamos a alguns exemplos. Menos 3 elevado a 1. Tenente, menos 3 é um número inteiro. Querido aluno, exatamente. Menos 3 é um número inteiro. Como todos os números inteiros fazem parte dos números racionais, menos 3 também é racional. Como a expoente aqui é 1, então está dizendo que eu vou repetir minha base quantas vezes? Uma única vez. Entende? Ó, eu sei que 1 é inteiro e 7 também é inteiro. Logo, se eu tivesse um terço, um sétimo elevado ao quadrado, como ficaria isso, tenente? Porque eu sei que um sétimo é um número racional. Como você sabe que um sétimo é um número racional, querido aluno? 1 é inteiro, 7 é inteiro e diferente de 0. Quantas vezes eu vou multiplicar a base? 2 vezes. Então, eu vou ter um sétimo vezes um sétimo. Como é que a gente multiplica números racionais ou multiplicação de frações? Numerador por numerador e denominador por denominador. Outro exemplo de potenciação, né, de números racionais. Menos 7 ao quadrado. Eu botei menos 7 vezes menos 7. Tenente, por que eu tenho que multiplicar dois fatores? Porque o meu expoente é 2, tá? O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Menos vezes menos, mais 7 vezes 7, 49. Queridos alunos, a gente também pode se lembrar do que foi dado na aula de números inteiros, potenciação de números inteiros. Toda vez que a base for par, o resultado vai ser o quê? Positivo. Toda vez que a base for ímpar, eu tiro, eu faço o que acontece? O sinal vai ser o mesmo da base. Tendo visto, em linhas gerais, quais elementos pertencem à potenciação de números racionais,
Vamos a um outro momento. Queridos alunos, essa aula é a aula de potenciação de números racionais. A aula foi dada hoje pela manhã para o grupamento que estava na escola, ok? Vamos à propriedade de números racionais. Potenciação de números racionais. Queridos alunos, provamos, demonstramos, exemplificamos. Quando estudamos números inteiros, potência que tem expoente igual a 1, querido aluno. Por que vai ser igual a ele mesmo? Porque eu vou repetir a minha base uma única vez. Outro exemplo bem clássico é da propriedade quando eu tenho uma potência elevada a zero. Porque qualquer número elevado a zero é 1. Cada aluno, se você ainda tem dúvida, vai nas nossas aulas de números inteiros, potenciação de números inteiros, onde eu fiz a demonstração e a gente chega aqui. Qualquer número elevado a zero é 1, porque ele vai reduzindo uma potência, até chegar ao resultado 1. Até chegar a uma potência dividida por ela mesma, que vai ser 1. Queridos alunos, vamos a alguns exemplos. Tenente, menos 7 quartos elevado a 1. Vai ser quanto, queridos alunos? Menos 7 quartos. Porque eu vou repetir minha base uma única vez. Tenente, menos 0,32 elevado a 1. Que vai ser? Menos 0,32. Tenente, é menos ou é mais? Queridos alunos, vamos à regrinha? Expoente ímpar. Expoente ímpar faz o quê? Repete o mesmo sinal da base. Quantas vezes eu vou repetir a base? Uma única vez. Queridos alunos, se agora eu tivesse assim, ó, 2.532 elevado a zero, quanto valeria essa potência? Querido aluno. Mas, gente, se a senhora tivesse agora um número negativo, certo, querido aluno? Vamos lá. Menos 273 elevado a zero. Seria quanto? 1. Ah, Tenente, isso foi fácil. Coloca em forma de fração, em forma de uma razão. Então vem, aluno, vem comigo. Vamos colocar o seguinte exemplo aqui, ó. Menos 3 nonos elevado a zero. Isso é quanto? 1. Tenente, se eu tivesse um decimal, querido aluno, 0,253 elevado a zero, você igual aqui a 1. Ok, Tenente. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Exatamente, querido aluno. Qualquer número elevado a zero vai ser sempre 1. Lembrem-se que eu posso colocar isso em AE, questõezinhas teóricas. É bom entender por quê, tá? Para não cair nessas pegadinhas. Ainda na linha das propriedades de números racionais, algumas propriedades elas têm nome próprio, alunos. Vamos para a primeira. Observem. Eu tenho A elevado a N vezes A elevado a N vezes. Como é que a multiplicação é chamada nas propriedades? Alguém já está dizendo produto. Exatamente, querido aluno. Então, essa é a propriedade do produto. Produto, querido aluno. Propriedade do produto. E o que diz a propriedade do produto? Se eu tiver várias potências de mesma base se multiplicando, eu vou repetir a base, somar os expoentes. Como assim, Tenente? A elevado a N vezes A elevado a N. Isso é igual a A elevado a N mais N. Tenente, eu ainda não estou compreendendo. Vamos numericamente? Numericamente, 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6.
Observe que eu tenho a mesma base, querido aluno, que é o 3. O que eu faço com o procedimento? Repete a base. E faz o que com os expoentes? Soma-se os expoentes. 7 mais menos 5, mais 2, mais 3. Querido aluno, 7 mais 3, 10. Mais 2, 12. 12 menos 5, 7. Então, eu tenho 3 elevado a 7. Ai, gente, ficou muito grande. Passou menorzinha, eu não consegui entender. Comigo. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 1. Repete a base, que é o 7, e soma-se 4 mais 1. Quanto é 4 mais 1, querido aluno? Exatamente, é 5. 7 elevado a 5, a quinta potência. Tendo explicado a propriedade do produto, vamos para a propriedade do quociente. Quociente, tenente. Esse nome foi discutido esses dias em sala de aula. Exatamente, aluno. Discutimos definição de números racionais, onde eu expliquei por que o conjunto dos números racionais é representado pela letrinha Q. Q de quê? De quociente. Então, a propriedade do quociente, o que ela faz? Ela divide, ó, potências de mesma base. Tem um A elevado a M dividido por A elevado a N. Por que eu faço isso? O que essa regrinha diz, gente? Toda vez que eu tiver a mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Onde essa base aqui, onde o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Queridos alunos, tem um outro detalhe. Nessa regrinha, tem que sempre saber, ó, você vai subtrair quem? O expoente do numerador menos o do denominador. Tem que eu já sei. Será, querido aluno? Tem coisas que a gente confunde, então fica ligado nisso aí. Vamos ao exemplo. Eu tenho 7 elevado a 3, dividido por 7 elevado a 5. Observem, queridos alunos, eu tenho a mesma base, que é 7. E o que eu faço para reduzir só uma única potência? Repito a base, que é 7. E subtraio os expoentes. Subtrair quem? Numerador menos o expoente do denominador. Querido aluno, que enquanto é 7 menos 5. Quando não tem sinal na frente, é o mesmo que mais. Quando eu tenho que operacionar números de sinais opostos, o que eu faço? Subtrai do sinal do maior. Querido aluno, 5 menos 3, 2. Quem é o maior? 3 ou 5? 5. Então, vai ser 7 elevado a menos 2. Ah, tenente, é assim. Tenente, dê um contra-exemplo. Vamos para a potência positiva, quando fica positivo. 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 6. Repete a base, que é o 10. E subtrai os expoentes. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Querido aluno, 8 menos 6 é quanto? 2. 10 elevado à segunda potência. Observem que eu continuo fazendo o quê? Obedecendo a sequência. Ó, primeiro do numerador menos o expoente do denominador. Prestem bem atenção, tá? Que uma coisa é ter 10 elevado a 2, outra coisa é ter 10 elevado a menos 2. O que esse vírus representa? Daqui a pouco chegaremos lá, tá? E a terceira propriedade aqui também recebe um nomezinho especial, que é potência sobre potência. Potência sobre potência. E o que eu faço com isso, tenente? Para que serve essa propriedade de potência sobre potência? Quando eu tenho uma base elevada a uma potência, que está elevada a uma outra potência. Tenente, não estou entendendo. Com essas letras, eu não estou entendendo muito. Como é que eu faço isso? Vem cá, Lu. Vamos a um exemplo? Eu tenho menos 7
elevado a 14, que está elevado a menos 2. Tá? Repito a base, que é o menos 7. E multiplico os expoentes. Ó, mais vezes menos, menos 14 vezes 2, menos 14. Ok? Ah, Tenente, é só isso? Só isso. Vamos a mais um exemplo? 3 elevado a 2 elevado a 7. Ó, 3, 2 vezes 7, 14. Queridos alunos, o que foi que eu fiz aqui? 14 vezes 2, 28. Como é que 14 vezes 2 vai dar 14, né? Então, ó, 3 elevado a 14, menos 7 elevado a menos 28. Aqueles alunos, preste atenção nesse sinalzinho. Aqueles alunos, o que acontece com essa potência negativa? Quando esse expoente é negativo, o que ele representa? Vamos pensando aí, hein? Vamos já chegar nesse momento que a gente vai discutir por que esse expoente dá negativo. Aqueles alunos temos mais duas propriedades, que não tem nome próprio, mas que também é muito importante para a matemática, principalmente na potenciação. A próxima propriedade é A vezes B elevado a M. Isso é a mesma coisa aqui. A elevado a M vezes B elevado a N. A N também, tá? Aqueles alunos, o que é isso, Tenente? Eu não estou entendendo. Exemplo. Ah, você tem 7 vezes 3 elevado a 5. A mesma coisa que você fez 7 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Tenente, e para que eu quero saber disso? Queridos alunos, isso é tão importante quando a gente vai começar a estudar polinômios para reduzir as potências. Ok? Eu posso reduzir as potências. Por quê? 5 vezes 7? 21. Isso é a mesma coisa que 21 elevado à quinta potência. Tá? Vocês estão numa continha, tá? Vamos assim, vamos operacionar aqui algebricamente. 7 x elevado a 7. Sobre x. X elevado a... Não, x não. Vamos botar números aqui, tá? Vamos dar aqui. 15. 3 elevado a 3. Tá? E aqui eu tenho 3 elevado a 7 e 5 elevado a 7. Preste atenção, alunos, eu tenho, ó, 3 elevado a 7, 5 elevado a 7. Eu tenho o mesmo expoente. Toda vez que eu tiver o mesmo expoente, mesma base sendo diferente, eu posso unir esse produto. Vai ficar como? Vai ficar, na verdade, assim, querido aluno, olha. 3 vezes 5 elevado a 7 sobre 15 elevado a 7 vezes 3 elevado a 7. 3 vezes 5 é 15, querido aluno. Então, você tem 15 elevado a 7. 15 elevado a 7 dividido por 15 elevado a 7 é 1. Sobrou quem? 3 elevado a 7. Olha a conta que eu tinha e olha a potência que eu cheguei. Estão vendo agora a importância dessa propriedade? Reduzir o máximo possível em uma só potência. Quando não em uma só potência, na menor potência possível. No menor cálculo possível. Vamos a mais uma propriedade que nos auxiliará muito também. É a propriedade que diz o seguinte. Eu tenho A sobre B elevado a M. Se eu tenho A sobre B elevado a M, é a mesma coisa que eu tenho. A elevado a M sobre B elevado a M. Eu tanto posso desenvolver como eu posso retornar a essa propriedade. Com esse B tendo o quê? Diferente de zero. Queridos alunos, como é que eu retorno a essa propriedade? Por exemplo, 3 elevado a 7 e 8 elevado a 7.
Observem que eu tenho a mesma potência que esse expoente, ó. Expoente é 7. Expoente, o mesmo expoente para potências de bases diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso colocar tudo, ó, sobre o mesmo expoente. 3 e 8. Ah, Tenente, eu posso fazer isso? Pode. E vai ter momentos que você vai ter poder dividir. A divisão vai dar uma divisão exata. Vai ficar mais tranquila a continha, vai diminuir, né, amigos? Tendo visto isso, vamos dar continuidade à nossa aulinha. Espero que todos tenham compreendido. Caso não, postem suas dúvidas, que serão sanadas. Queridos alunos, e o que acontece se eu tenho uma potência de número racional de expoente negativo? O que representa esse menos para mim? Nessa potência, o menos é o quê? Vamos dar um exemplo, tá? Menos, 3 menos elevado a menos 2, querido aluno. Querido aluno, esse expoente negativo representa nada mais, nada menos do que o inverso do número que está dentro. Esse menos aqui só está me dizendo que esse número está invertido. Invertido como, Tenente? Assim, olha. Quem era denominador passa a ser numerador. E quem era numerador passa a ser denominador. E ele continua elevado a 1, 2. É só o menos que tem essa função de inverter numerador e denominador. E como é que eu resolvo essa potência? Normal, querido aluno. Como você resolve potência de números inteiros, você resolve também potência de números racionais. Repete a base quantas vezes, multiplica a base quantas vezes? Quantas vezes o expoente indicar? Ele indica quantas vezes? 2 vezes. Então, ó, 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Tem como reduzir essa potência, essa fração, queridos alunos? Como é que eu vou saber? Se os números forem múltiplos entre si, consigo fazer isso. 4 e 9 são múltiplos entre si? Tem isso que são múltiplos entre si. Então, na mesma tabuada, em outras palavras? Não, querido aluno. Um número é par e um outro é ímpar. Então, já está na forma irredutível. Tenente, faça outro exemplo, por favor. Tem expoente de potência de expoente negativo? Tem comigo, querido aluno. Temos aqui, ó. 3 elevado a menos 1 mesmo, só menos 1. Ó. O que esse menos vai dizer? Que eu vou inverter um número. Como é que eu vou inverter um 3, Tenente? Lembre-se que todo e qualquer número está dividido por 1. Todo e qualquer número está dividido por 1. Opa, então a potência é essa aqui, ó, toda. Todo e qualquer número está dividido por 1. E por que está dividido por 1? Porque 1 é o divisor. É o quê? Propriedade o quê? Lembra-se de propriedade, 1 é o quê da multiplicidade e divisão? Elemento neutro, exatamente, é o elemento neutro. Ele não multiplica, não altera, desculpa, ele não altera. Quando eu divido com todo e qualquer número por 1, vai ser ele mesmo. Ele não altera a divisão, é elemento neutro. 3 dividido por 1 é a mesma coisa que 3, tá? Então, ele vai estar sempre ali dividido por 1. Agora, eu posso inverter. Okay? Quem era denominador passa a ser numerador. E quem era numerador passa a ser denominador, querido aluno. Elevado a quem? A 1, porque esse menos ele faz inverter. Como eu só vou repetir minha base uma única vez? Então, 1 terço, querido aluno. Ok? Tenente, olha só, querido aluno. Isso aqui é 3 elevado a menos 1. Olha 3 elevado a 1. Como fica? 3 elevado a 1. Vou repetir o 3 quantas vezes? Uma vez. Olha a diferença. Isso aqui é 3 elevado a menos 1. 3 elevado a 1. Então, expoente inteiro negativo muda alguma coisa? Muda muita coisa, querido aluno. O resultado vai ser totalmente diferente. Não é a mesma coisa eu dizer que eu tenho 7 elevado a 2, a
mesma coisa eu dizer que tem o 7 elevado a menos 2. 7 elevado a 2, aluno, é 7 vezes 7, que é quanto? 49. E quanto é 7 elevado a menos 2? Opa, querido aluno, é só inverter, né? Todo e qualquer número está dividido por 1. Então, eu tenho 1/7 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E 7 ao quadrado, 7 vezes 7, é 49. Observem, 49 é uma coisa. E aqui deu 49 avos. Ah, então pode ser o seguinte, tenente. Eu acho a potência, se ele tiver negativo, e depois inverto. Pode sim, querido aluno. Pode ser a mesma coisa, tá certo? Uma coisa é o inverso da outra, ok? Lembra do inverso, né? E lembra que inverso não é oposto, tá? Oposto muda o sinal. Isso aqui não é oposto. Inverso é inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Ainda nas linhas, se pegar a potenciação, vamos dar mais um ponto. Vamos lá, queridos alunos. Vamos lá mais uns exemplos, tá certo? Vamos comparar ainda expoentes inteiros negativos com inteiros positivos. Vamos agora. 2/3 elevado. Opa, nosso slide voltou aqui, deu um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Tendo resolvido, vamos a algumas questões. Vamos discutir algumas potências, queridos alunos. E a primeira é, resolva as potências. Alunos, eu estou pedindo reduza ou resolva? Tenente, tem diferença? Tem, querido aluno. Vou te ensinar como é reduzir. Reduzir é chegar aqui, observar que as duas potências estão na mesma base. Então, eu repito a base e observo o que está acontecendo. Multiplicando, então, propriedade do produto. Repete a base, soma os expoentes. 4 mais 2, 6 entre 3 elevado a 6. Isso é reduzir. E resolver a potência. Resolver isso aqui, querido aluno. Quantas vezes eu vou multiplicar a base? 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí você pode ir multiplicando de 2 a 2, 3 a 3, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Como aqui o sinal está multiplicando, vai ter que continuar multiplicando. E quanto é 27 vezes 27? Aí é com vocês, queridos alunos, tá? E algumas dessas questões eu já até fiz em sala. Letra B. 7 elevado a menos 2 vezes 7 elevado à quarta potência, querido aluno. Observe que eu tenho a mesma base. Quem é a base, tenente? O 7. Então, vou repetir o 7. E vou fazer o quê com os expoentes? Vou somar. Menos 2 mais 4. Operacionando números inteiros com sinais opostos. O que eu faço? Subtrai e dou o sinal do maior. Então, vamos subtrair 4 menos 2. 2. Quem é o maior? 2 ou 4? 4. O sinal do maior é 4. Mais 2. A gente tem que ficar 7 elevado a mais 2. Tudo faz, queridos alunos. Você colocar mais 2 ou apenas 2. Esse sinal de mais, esse mais aí, só vai ser obrigado quando você está estudando química. Lá no primeiro ano. Aqui. Na letra C, o que eu tenho? Menos 2 elevado a quanto? A menos 2 vezes menos 2 elevado a menos 3. Repete a base, que é menos 2. E soma-se os expoentes. Menos 2 mais menos 3. O que eu faço para operacionar números inteiros, dois números inteiros negativos? Números de mesmos sinais. O que faz? Conserva-se o sinal. Então, vou repetir a base, que é menos 2. Conserva-se o sinal, que é negativo.
E operaciona-se as parcelas. 2 mais 3, 5, querido aluno. Isso é a mesma coisa que menos 2 elevado a menos 5. É claro que vocês vão desenvolver a potência aqui, ó. 7 vezes 7, 49. Aqui também. Tenente, como vai ficar aqui? Tem um menos, Tenente. Como é que eu faço isso? Querido aluno, a gente vai fazer primeiro o inverso, para tirar o menos. Para não esquecer de inverter no final. Como todo e qualquer número está dividido por 1, invertendo isso aqui vai ficar menos meio. Ó, quem era o numerador passa a ser denominador e quem era o denominador passa a ser numerador. E aqui que eu tinha menos 5, esse menos, ó, já foi embora. Vai ficar quem agora? O 5. Agora é com você. Você vai multiplicar 5 vezes a sua base. 5 vezes menos o meio. Entende? Tem essas outras duas aqui, que agora eu vou deixar para você, aluno, fazer, tá? Sempre pensando na regra, não esquece das regrinhas, não esquece das regras de números inteiros, como operacionar números inteiros. Tá vendo a importância de um conteúdo dentro do outro, aluno? Eles não são desligados, alunos, eles são interligados. Vamos a mais uma questão. Em linhas gerais, a questão diz o seguinte: encontre as incógnitas nos expoentes das potências de mesma base abaixo. Então, ficou mamão com açúcar, né? Doce demais. Queridos alunos, eu já digo que todas as alternativas estão na mesma base. Porque se ele não estiver na mesma base, eu não consigo operacionar. Tá? Vai ter a regra, mas não vai funcionar. Só funciona se estiver na mesma base, tá? Observe. Eu tenho 2 elevado a x na letra A, vezes 2 elevado a 3, igual a 2 elevado a 5. Qual é a propriedade que eu usei? Propriedade do produto. O que diz a propriedade do produto? Repete a base, são os expoentes. Qual o número que somado com 3 dá 5? Alguém já está dizendo aí, 3 de 2? Exatamente. X igual a 2. Por que 2, Tenente? Pois x é 2, pois. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 2 mais 3. Repete a base, são os expoentes, que é igual a 2 elevado a 5, porque 2 mais 3, 5. Ok, querido aluno? Segunda alternativa, eu tenho 2 terços elevado a menos x dividido por 2 terços elevado a menos 9. Isso vai ser igual a 2 terços elevado a menos 8. Eita. E agora, hein, Tenente? Como é que a gente faz isso? Aí dá uma equaçãozinha, coisinha besta, 3 mais 2. Vem cá. Tá na mesma base? O que tem que fazer quando tá na mesma base? Repete a base, que é 2 terços, e faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes. Então, vou ter menos x menos 9. Isso tem que ser igual a quem? A 2 terços elevado a quem? A menos 8. Pessoal, deixa eu contar um segredo a vocês. Quando a gente tem isso aqui, ó, tá na mesma base, eu quero resolver aqui, eu posso operacionar só os expoentes. Operacionando só os expoentes aqui, eu vou ficar com x menos 9 igual a menos 8, que eu quero achar que é um xzinho. Realizando aqui o jogo de sinais, multiplicação de sinais iguais, menos vezes menos, é mais. X igual a menos 8. Pessoal, qual foi o número que foi adicionado a mais 9 e me deu o resultado menos 8? Eita, nem sei não. Não tem comigo. Tá mais 9. Passa para o outro lado o quê? Menos 9. X igual a menos 8 menos 9. Operacionar números de mesmo sinal. Repete o sinal e faz o quê? Soma, querido aluno. Soma. Então, vem, ó. X igual a menos 17. 8 mais 9, 17. Então, X aqui, ó. Menos 17. Por quê? Menos 17 mais menos 9 vai ser igual a menos 8.
ok? As outras alternativas eu vou deixar com vocês, tá? Semana que vem vocês me entregam e eu dou um visto no caderno. É importante que todos copiem no caderno as atividades, tá? Tenham no caderno, vai ser já está disponibilizada, pausa o vídeo, copia, tá? Responde. Com calminha, não entendeu? Volta o vídeo. Querido aluno, vamos a mais uma questão. E essa eu adorei. Eu preparei exatamente para você, meu aluno. Não podia deixar de vir uma questão como essa. E a questão é a seguinte. Simplifique as potências abaixo. Queridos alunos, eu tenho raiz de 7 sobre 7 elevado a menos raiz de 2 dividido por 7 vezes raiz de 3 sobre 7 elevado a menos raiz de 3. Tudo isso aqui elevado a menos 4. E tudo isso aqui elevado a 0. Queridos alunos, qual é a última potência aqui? 0. Qualquer número elevado a 0 é quanto, querido aluno? É 1. Entende? Então, se eu tiver calculado isso tudo, ia dar 1, querido aluno. Então, a gente, ó, 1. Tá? Aqui, 1 quarto elevado a menos 4. Vou trocar, né, para tirar o menos, vou ficar com 4 sobre 1. 4 sobre 1 é 4, é a mesma coisa. Elevado à quarta potência. Tá? Isso é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é com vocês, tá? 2 terços elevado ao quadrado também é com vocês. E 1 terço elevado a menos 1. Mamão com açúcar, minha gente. 1 terço elevado a menos 1. Qual é o inverso? Para tirar esse menos aqui, ó. 3 sobre 1. Elevado a quem? A 1. Quem é 3 sobre 1? 3. 3 elevado a 1 é quem? 3, querido aluno. É só isso. Entende? Era só isso, aluno. Sou muito boazinha. Tem que fazer as coisinhas mais complicadas, então, hein? Ó, ficou essas duas aqui. Copiem tudo no caderno que eu vou dar o visto depois. Vamos a mais uma questão. Na verdade, a continuação, eu acredito, dessa questão. Temos o seguinte. A letra E, letra F, G e H. Letra E, eu tenho 2 elevado a menos 1. E 3 elevado a menos 2. Isso aqui tudo elevado a menos 1. Eita, Tenente, como faz isso? Calminha, queridos alunos. A letra F, 2 terços elevado ao quadrado. Letra G, 3 ao quadrado sobre 2. E na letra H, 3 ao quadrado sobre 2 terços. Isso aqui tudo elevado a menos 2. Querido aluno, venham comigo. Aqui eu vou desenvolver, tá certo? Quem é 2 elevado a menos 1? 1 meio. Na verdade, é só trocar, né? Quem é denominador passa a ser numerador. E quem era denominador passa a ser numerador, passa a ser denominador. E denominador passa a ser numerador. Como está elevado a 1, eu vou repetir quantas vezes? Uma única vez. E quem é 3 elevado a menos 2? Primeiro eu vou tirar o menos, vai ficar o inverso. 1 terço elevado a quem? Ao quadrado. Isso aqui está elevado a quem? A menos 1. Tá? Vou fazer aqui, ó. Elevado a menos 1. Tá? Elevado a menos 1. Queridos alunos, vamos ainda continuar aqui na resolução. 1 meio elevado a 1 é 1 meio. 1 meio. Dividido por 1 terço ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 1 nono. Eu quero tudo isso elevado a menos 1. Eu vou operacionar isso para aplicar a potência ali. Eu vou ter divisão de fração por fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Eu vou ter tudo isso elevado a menos 1. Isso aqui vai ser 1 vezes 9, 9. 2 vezes 2, 4. Elevado a menos 1. Ó,
que aqui, ó, tem um menos, eu tirar esse menos daqui. Eu vou trocar, né? Quem é denominador passa a ser numerador, e quem é numerador passa a ser denominador. É elevado aqui a 1, qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Pronto, querido aluno. O bicho papão todinho dessa questão é esse. Aí vocês estão dizendo, Tenente, é só isso, querido aluno, é só isso. É mamão com açúcar. Queridos alunos, chegamos ao fim da nossa aula. Isso aqui fica para vocês resolverem em casa, treinar, copiar no caderno e me mostrar nas próximas aulas. Espero que todos tenham gostado, tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, por favor, postar no Open Redu. Estamos aqui para auxiliá-los. E até a nossa próxima aula.